Qual a diferença de biogênese e abiogênese? Eu sou o professor Will, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos entender definitivamente sobre esse tema. Quando nós falamos o termo abiogênese, nós estamos falando da teoria que falava que a vida surgia através de matéria inanimada, ou seja, de coisas não vivas poderia gerar algo vivo. Muitas pessoas diziam que cadáveres eles gerariam larvas e gerariam insetos, ou que, por exemplo, nos pântanos gerariam sapos, pererecas e jacarés de materiais que não têm vida. Essa ideia era defendida por pessoas conhecidas como Aristóteles. Aristóteles disse que as coisas haviam um princípio ativo, ou seja, uma energia que daria vida a coisas sem vida. Essa era uma ideia tão bem aceita na época que ilustres do Renascimento como René Descartes e Isaac Newton também defenderam essa ideia do princípio ativo e da abiogênese. Nessa mesma teoria, um médico chamado Jean-Baptiste van Helmont elaborou um método para gerar vida pelo método da biogênese. Ele disse que se pegasse panos sujos, suados e colocasse num canto, junto com grãos, aquilo ali, depois de uns 20 dias mais ou menos, geraria filhotes de ratos. Pode parecer um absurdo para nós hoje a teoria da biogênese, mas essas foram as primeiras hipóteses tentando explicar a origem da vida. Mas a ideia da biogênese não durou muito tempo. Com os avanços da ciência, com a criação do método científico, fez com que essa ideia caísse. Surgiu então a teoria da biogênese. A teoria da biogênese dizia que a vida surgia de uma vida pré-existente. Ou seja, para um ser vivo existir, ele necessariamente teria que ter vindo de um outro ser vivo. Um dos pioneiros na teoria da biogênese foi o italiano Francisco Redi. Francisco Redi fez um experimento para provar que nos cadáveres as larvas seriam por causa das moscas que posavam. Então ele pegou 2 recipientes e colocou carne dentro desses 2 recipientes. Porém, em um recipiente, ele colocou uma gaze protegendo. Depois de um tempo, foi visto que as moscas posavam somente no recipiente sem a gaze, diretamente na carne. E nesse recipiente nasciam então larvas de insetos. Porém, no outro recipiente que estava tampado com gaze e que as moscas não tinham acesso a ter a gaze, não nascia larvas de moscas. Provando então a teoria da biogênese. Provando então que para haver essas larvas, necessariamente teriam que moscas posar ali e colocar seus ovinhos. Então, muitos cientistas, vendo essa teoria da biogênese, que ela era verdade, começaram a sugerir que a teoria da abiogênese se aplicava especificamente a micro-organismos. Para afirmar essa ideia, o francês Louis Jobloch fez um experimento para provar isso. Ele pegou frascos cuidadosamente limpos e colocou um caldo de carne dentro deles. Ferveu esse caldo e após um tempo, depois de ferver, ele conseguiu mostrar que micro-organismos nasciam naquele caldo mesmo após a fervura, que teria que matar todos esses micro-organismos. Ele provou que mesmo assim eles nasciam. Outros cientistas, tentando ainda afirmar ainda mais essa ideia, como o inglês John Needham, tentou aprimorar esse experimento de Louis Jobloch. Ele pegou um frasco cuidadosamente limpo com caldo de carne e após ferver, ele fechou esse frasco com uma rolha, mostrando que após um tempo nascia também micro-organismos nesse frasco. Porém, nessa mesma época que John Needham fez esse experimento, um outro cientista chamado Lázaro Spallanzani disse que Needham não tinha fervido tempo suficientemente o caldo, por isso não tinha matado os micro-organismos. Então Spallanzani refez o experimento, com frasco cuidadosamente limpos e com um caldo nutritivo dentro de 2 frascos,
ele ferveu por mais tempo esses frascos. No frasco que estava aberto, tinha fervido por um longo período, nasceram micro-organismos. Mas no outro frasco, que ferveu por mais tempo e estava tampado com uma rolha, não tinha nascido micro-organismos dentro dele, mostrando então para Needham que ele não tinha matado totalmente os micro-organismos. Mas Needham teve então um contra-argumento. Ele disse que Spallanzani tinha matado o princípio ativo naquele experimento e por isso não tinha nascido nenhum micro-organismo. Spallanzani ainda tentou abrir aquele frasco, mostrando que entrando o ar, entrava micro-organismos e assim ele era contaminado, nasceria micro-organismos ali porque eles vieram do ar. Mas a questão não ficou bem resolvida naquela época e ficou essa disputa entre Needham e Spallanzani. Para acabar de vez com essa questão da abiogênese e da biogênese, a Academia Francesa de Ciências, em 1860, ofereceu um prêmio para quem resolvesse essa questão. Aí então que entra o conhecido Louis Pasteur. Louis Pasteur refez o experimento de Needham e Lázaro Spallanzani. Ele pegou o mesmo frasco, cuidadosamente simples, com caldo nutritivo dentro, ferveu por um longo período, só que ele fez uma coisa diferente. O gargalo ele entortou, fazendo algo parecido como um bico de cisne. A teoria é que essa curvatura do gargalo ficassem retida os micro-organismos, mas ao mesmo tempo que aquele caldo nutritivo tivesse acesso ao ar. Louis Pasteur, com esse experimento, provou que o ar não era um princípio ativo para nascer os micro-organismos, mas que sim, no ar trazia micro-organismos que contaminava aquele caldo. E ele mostrou que aquele gargalo curvado ficava retido os micro-organismos e por isso não nasceria nenhum micro-organismo naquele caldo. Hoje nós aceitamos por evidências a teoria da biogênese e ela é bem clara para cada um de nós. Mas é importante nós entendermos e estudarmos a teoria da abiogênese, porque foi uma das primeiras hipóteses para tentar explicar como que nasciam os seres vivos. Estudar essas duas teorias nos ajuda a entender como que as hipóteses da ciência ao longo do tempo vão se aprimorando e tornando melhores para nosso entendimento hoje. Bem, se você gostou da aula, dê um curtir, se inscreva para eu saber que vocês estão gostando. Também me sigam lá no Instagram, onde tem várias curiosidades sobre vários animais. Até mais!